Bom, vamos seguindo com mais informações agora. Estou recebendo o vereador Jefferson Dalla Rosa, do PSB aqui de Juí. Vamos falar sobre esse primeiro semestre de 2019. Nós estamos agora nestes dias agora, aliás, ontem foi a última sessão, né, Jefferson? Agora entra o período de recesso, entre o recesso até início de agosto, com a avaliação que pode fazer das principais atividades que foram possíveis ser realizadas desde o primeiro semestre de 2019. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde, ouvintes da Rádio Repórter. É um prazer aqui estar... Ontem não, na segunda, eu falei ontem, não, mas foi segunda sessão. Né? A sessão foi na segunda-feira. Na segunda-feira, até eu não estive presente na sessão, que eu estava tratando de assuntos aí de interesse do município e também da Unijuí, em Porto Alegre, então não me fiz presente. Até nesses 2 anos e meio de mandato foi a primeira sessão que eu não pude me fazer presente, mas por motivos justificáveis, né? Mas olha, Zalmir, assim, falando um pouco desse primeiro semestre, eu acho que foi um semestre bastante movimentado, né, na Câmara de Vereadores e, enfim, várias discussões saudáveis, digamos assim, entre os colegas vereadores, com opiniões às vezes bem diferentes e com também relativo à administração do executivo, né? Então, eu acho que foi um semestre bem proveitoso aí, que a gente conseguiu avançar em pontos, votações às vezes polêmicas aí, como essa última que ocorreu aí, da questão dos fogos de artifício, que dividiu as opiniões da população. Sim. E enfim, aí, mas a vida pública é isso, você tem que encarar o voto, claro, aí e ter personalidade para votar. Bom, neste momento também há de volta a discussão com relação a essa situação de planos de cargos e salários aí de servidores da Câmara. Como é que está essa discussão também aí, Jefferson? Olha, a gente teve uma primeira reunião onde a presidente Alexandra, aí, junto com a mesa diretora, ela fez uma proposta na alteração dos planos de cargos e salários. A gente analisou, discutiu um pouco em alguns pontos aí, mas a gente entende que tem que avançar nesse aí, porque ele ainda deixa várias, assim, as questões, por exemplo, que são acumulativas, que é o problema do plano anterior. Por exemplo, você faz pós-graduação, você tem um avanço no plano, você faz mestrado, você tem um sobrepõe o outro, e eu acho que isso é um dos pontos que tem que mudar para não chegar a esses salários que chegou aí na Câmara e que são salários totalmente fora de mercado. Sim. Então é um projeto polêmico, desgastante, porque você discute com os próprios funcionários da casa que o teu mandato depende deles também, né? Então, estava ali os funcionários da casa apresentando o plano e a gente rebatendo, digamos assim, né? Essas questões, onde atinge justamente no bolso deles, né? Mas pensando no futuro da cidade, no futuro da Câmara de Vereadores, tem que tocar nessa ferida e nós precisamos avançar. Claro. Bom, entre as principais ações aí do primeiro semestre, citou essa questão aí dos fogos, quais os encaminhamentos principais que você, como vereador, conseguiu fazer aí junto ao Legislativo? Olha, Zalmir, eu tenho aí quase 50 matérias abordadas, entre indicações, projetos, anteprojetos, requerimentos, né, que a gente vem trabalhando junto à comunidade. Então, eu tenho a comissão especial por um trânsito mais seguro em Juí, onde trabalho permanentemente nesse aspecto, e às vezes a demora, né, que a gente tem, às vezes nos resultados, deixa um pouco a gente, às vezes, até desanimado, mas assim, por outro lado, às vezes na sequência do tempo, né, por exemplo, essa questão do CRVA. Agora, eu estive junto com outros membros da comissão em 2017, lá com uma reunião, com uma audiência com o presidente do Detran. Estivemos depois reunidos com o presidente seu Ariosto, que é o presidente das associações dos CRVAs do Estado do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai ter um CRVA próprio aí já anunciado, né? Então, resultado de um trabalho que vem sendo feito lá de trás, né? Então, essa questão dessa parada de ônibus, por exemplo, relativa ao trânsito,
esse terminal de ônibus intermunicipal que temos na 21 de abril, que eu acho que chegou no limite, né, de totalmente, hoje com uma estrutura precária, né, também avança aí que é para ser um terminal de ônibus aí que vai ser aí em frente à antiga rodoviária, né, onde as pessoas possam ter condições de melhor aí para guardar o ônibus para ir ao seu destino ou para chegar ao seu município, né? Então são frutos que a gente vai colhendo, né, durante o mandato. O vereador, ele não executa, ele propõe, né? Exato. Então essas proposições eu venho fazendo já há algum tempo, né? E essas questões, então, elas começam a se movimentar e acontecer. Então a gente fica feliz por esse lado, e também um pouco, às vezes, assim, essa morosidade, que eu acho que isso é o que mais desgasta na vida pública, né? Então, essa questão também do plano de mobilidade urbana aí, que eu insisto, hoje ainda contatava aí com as pessoas responsáveis, a questão do sistema binário, né? Me preocupa essa questão. Eu vi que hoje está sendo licitado mais 6 rotatórias no município. O coordenador de trânsito me falava que nós temos em torno de 70 lombadas físicas, né? Então, eu acho assim, nós vamos pôr... levantamento de quantas rotatórias existem na cidade, Jefferson? Eu não tenho esse número aqui na mão, mas... É muita, né? muitas. A gente chega a ter 3 rotatórias em 3 quadras. Tipo, na 13 de maio, citando, né? Na sequência, tem 3, né? Em 3 quadras, né? Tem mais para serem implantadas ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, nós temos que trabalhar o sistema binário. O plano de mobilidade urbana é uma lei que está quase completando uma década já no município, que é necessário avançar nesse sentido. Ou nós vamos ir atendendo à vontade da população, que eu acho que é muito importante, né? Se a pessoa perde uma lombada física, por exemplo, é porque ela vê risco naquele local. Mas nós não podemos ir obstruindo o trânsito de maneira descoordenada, que nós vamos ter um trânsito cada vez mais congestionado, né? Então, eu tenho lido bastante sobre essa questão das cidades inteligentes aí. A Unijuí, através da incubadora tecnológica, tem um trabalho excelente nesse sentido. Acho que o executivo precisa usar mais aí esse conhecimento da universidade aí para a gente ter um trânsito seguro, voltado às pessoas, né? Também, porque trânsito envolve a questão da acessibilidade e eu ainda me sinto frustrado quando eu vejo sendo feito uma nova avenida, um novo asfalto, que nós fizemos ainda a moda antiga, né? Nós jogamos asfalto lá na rua, fica todo mundo feliz que aquela rua está toda asfaltada, na outra semana o pessoal está pedindo lombadas no local. Então eu pensaria assim, o que nós precisava ter planejamento, onde nós vamos asfaltar uma avenida, você já se preocupar com o passeio, com a sinalização, com a mobilidade da pessoa que tem dificuldade, com o idoso, né? Então nós precisaríamos ter planejamento onde você faz um investimento que ele ficasse completo, né? Então é uma das questões aí que eu quero bater bastante aí, contribuir nesse sentido para as próximas eleições aí que estão se aproximando, bater no plano de governo. Tá certo. Bom, Jefferson, interior, você tem cobrado sempre também com relação a melhorias aí no interior do município, como é que está aí no momento? Olha, o interior aí tem algumas comunidades, como a Vila Santo Antônio, lá que é a minha terra, onde está sendo feito o asfalto na estrada principal. Então, eu acho que... Primeiro local atendido, então, no interior foi o teu distrito lá, né? Isso, foi a Vila Santo Antônio. A Floresta também está sendo atendida, aí parte, né? E vai ser na sequência. Eu entendo que essa parte aí é a parte boa. Mas tem muito a se fazer no interior, tem muitas dificuldades aí, por exemplo, outra comunidade aí que é muito, eu sou muito próximo, que é o Itaí, por exemplo, né? Conversava com as pessoas ali, o seu Romeu Micael, por exemplo, que em 2 anos e meio foi feita uma paliativa lá no Rincão dos Micael e até hoje eles aguardam algo mais... que possa solucionar, enfim, o problema por várias safras, né? E como outras aqui na linha base, que acompanhava que o pessoal estava fazendo com recurso próprio, né? Então, eu acho que temos que dar uma atenção melhor para o homem do campo
né? Avançou, acho que a gente cobrou, a gente reivindicou e avançou, mas temos muito ainda a cobrar e avançar nesse sentido aí para uma melhor qualidade de vida, uma vida mais digna ao homem do campo. Tá certo. Bom, Jefferson, eu sei que tem muitos assuntos para falar, mas nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Hoje foi rápido porque nós tivemos diversos assuntos aqui, né? Mas a gente vai voltar a falar com você, até para detalhar todos esses pontos, atividades que você realiza junto ao Legislativo Municipal e também até projetar também o segundo semestre de 2019, ok? Exatamente, Jamiro. É um prazer aqui vir aí também colocar um pouco mais aí das minhas realizações aí nesse primeiro semestre e também o que eu projeto para o segundo. Aí é uma satisfação aí compartilhar com a população, já que a Rádio Repórter é uma das mais ouvidas aí no município e na região. Então compartilhar com vocês aí sempre é um prazer.